Bem, meus queridos irmãos, que a paz seja com todos vocês. Chegamos aqui na parte que todo mundo esperava. Acredito que o sonho de toda pessoa que quer pregar a palavra de Deus é alguém que possa lhe dar uma direção. Nos últimos dias nós não temos visto isso, não temos visto essa preocupação dos líderes, das igrejas em incentivar, os jovens, os adultos, os que estão começando agora, e não estão incentivando eles a seguir o seu ministério da pregação. E ser pregador é um ministério muito árduo, muito difícil, não é fácil, né? Não é como as pessoas pensam, ninguém nasce pronto, não se nasce pronto, nasce desejoso por estar apto a fazer a vontade do Pai. Mas não se nasce pronto, é preciso se capacitar, tá bom? Então não vem com essa conversa de que Deus não escolhe capazes, Deus escolhe qualquer um lá e depois vai e capacita, não é assim não. A obra de Deus, ela requer dedicação para que a pessoa que possa fazer esteja digno, esteja à altura daquela posição espiritual que Deus deu. Haja visto, quando você chega em qualquer ambiente físico, ambiente em que existem lá doutores, professores, ambientes comuns, ambientes do dia a dia, como prefeitura, ou como qualquer outro órgão, né, em que trabalhe com pessoas, com vidas, com almas. Você vai perceber que aquela pessoa que se dispôs a fazer aquilo, ele precisa estar capacitado para tal coisa, né? E com certeza, se para fazer as coisas ao homem é preciso estar capacitado, agora imagine comigo você fazer as coisas para o Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, isso exige de nós uma capacitação de nível espiritual, de nível sobrenatural. Exige de nós que sejamos além do que o homem comum, natural, normal pode ser. E isso exige que nós sejamos extremamente capacitados para fazer a obra do Senhor. Tá certo? Porque quem exige de nós é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo é quem nos exige. Por quê? Porque ele já deu todas as ferramentas para que nós pudéssemos nos capacitar. Então não há mais desculpa para nós fazermos a obra de Deus relaxadamente. Nunca houve essa desculpa, nunca foi permitido por Deus ter essa desculpa, mas digamos que algumas pessoas tenham relaxados nessa área. Então hoje chegou o momento de acabar com isso. Então eu quero ministrar para vocês aqui em algumas aulas, não sei quantas, mas um auxílio, um subsídio, um seminário para os pregadores iniciantes. A preocupação minha aqui é com você que está começando, mas também estas aulas podem servir para aqueles que de repente estejam com alguma dificuldade para exercer o seu ministério. Você já prega, você já fala de Jesus, mas você tem sempre um bloqueio, tem sempre uma dificuldade, você não sabe como se preparar, você não sabe como ler a Bíblia, interpretar os versículos, você não sabe o seu comportamento lá diante das pessoas, você quer perder o nervosismo, você quer já entrar de sola, com o pé na porta ali, pregando, fazendo, acontecendo, evangelizando, você quer estar capacitado para tanto pregar dentro como fora da igreja, você quer pregar nas multidões, você quer se preparar, você quer ser um obreiro realmente aprovado por Deus nessa área. Já temos aqui um estudo completo sobre como o obreiro deve se portar, e agora eu quero especificamente tratar para os pregadores, principalmente vocês que estão fazendo o curso completo da Bíblia, devem se capacitar para esta área. Ah, Noel, mas eu não tenho chamada. Como é que você sabe?
De repente você assistindo às aulas, você descobre que tem aquela chamada, que tem aquela sede. Então venha comigo no nome do Senhor Jesus para nós podermos analisar juntos esse seminário para pregadores iniciantes. As apostilas para os meus alunos estarão disponibilizadas no grupo, né, no nosso grupo do WhatsApp, para que vocês possam estar acompanhando as apostilas. Fica a critério de vocês, se vocês quiserem compartilhar esse conteúdo aqui, é gratuito, é um subsídio para quem está estudando a palavra de Deus. Então, quanto mais pessoas forem alcançadas por esse conteúdo, mais pregadores, mais professores, mais dirigentes de círculo de oração, né, mais professores de EBD, enfim, pessoas capacitadas. Quanto mais, será melhor, tá? Então compartilhe aí o máximo. Só peça para o pessoal se inscrever no canal, que é para continuar crescendo e o algoritmo do YouTube impulsionando para mais e mais pessoas, para que também venham para esse ministério maravilhoso que é o Ministério da Pregação. Então, no título da apostila, eu já falei, seminário para pregadores iniciantes. E o primeiro tópico é o que é pregação. Veja que eu não coloquei o que é a pregação, mas o que é pregação. O texto base está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo número 2, que é aquele texto em que Timóteo recebe de Paulo a instrução para que ele pregue em tempo e fora de tempo. A atenção que eu chamo para vocês é o seguinte: veja que o apóstolo Paulo, ele explica em 2 Timóteo capítulo 4 a seguir, ele explica o seguinte: conjuro-te, pois diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, ou seja, no arrebatamento da igreja e no juízo final, que pregues, aqui veja que ele está usando aqui a segunda pessoa do singular, que você pregue a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Ou seja, tanto faz nos momentos oportunos ou que você cria esses momentos para a pregação. Em tempo é oportunismo. Você achou a oportunidade e você pregou. Fora de tempo é quando você não acha oportunidade, mas você cria. Veja que quando Jesus ele vai amaldiçoar aquela figueira, ele vem saindo da cidade, alguns textos dizem entrando, outros vem saindo. A figueira estava lá. Ele amaldiçoou a figueira porque não era tempo de dar fruto. E ele foi amaldiçoou por quê? Porque ela não estava no tempo de dar frutos para o homem. As circunstâncias, o tempo, verão, não é tempo de produção de fruto da figueira. Porém, aquela figueira ali já deu muitos frutos ao homem. Todo mundo que passava arrancava o fruto dela no tempo dela. Então ela só dá fruto no tempo certo. Toda árvore é assim. Você vê o Salmo 1 diz isso. Plantada junto a ribeiro, dá fruto na estação certa. Jeremias 17 também. Isaías 47 também. Sempre no tempo certo. Só que para Deus, irmão, para Deus é em tempo e fora de tempo, irmão. Amém? Amém, pregador? Amém, pregadora? Amém, irmão? É tempo e fora de tempo. É no trabalho, é na escola, é conversando com o vizinho. Você tem que criar as oportunidades de pregar. Imagine que coisa maravilhosa. Você no ônibus, você está conversando com alguém, achou uma brecha? Jesus. Estou conversando sobre futebol com os amigos. Rapaz, é isso mesmo. É por isso que o apóstolo Paulo diz que quem corre no estádio corre por um prêmio, né? Nós corremos para Cristo, né? Alcançar aquela coroa que ele nos deu. Porque Apocalipse 3:11 diz: guarda o que tem para que ninguém roube tua coroa. Você já achou uma brecha. Você estava conversando sobre futebol com seus amigos e você achou uma brecha para falar de Jesus. Epa, ele já vai. É verdade, irmão, é isso mesmo. E ele já vai, entendeu? Situando-se na sua conversa. Você pregou fora de tempo.
Não é ser chato, enjoado, toda hora ficar. Não é isso. É achar uma brecha. Achar aquela oportunidade, aquele momento oportuno e criar ali um modelo de pregação para aquele espaço. E falar de Jesus, acabou. No dia que ele estiver num culto que você estiver pregando, então será em tempo. Ele que recebeu a semente cá fora, vai até uma fonte e lá naquela fonte, na igreja, ele será ali, como é que se diz? Influenciado pela semente que você já plantou. Tá entendendo? Então isso é tempo e fora de tempo, só para ficar contextualizado. Então, redarguir é chamar para perto, chamar, né? Você está pregando e chamando a pessoa para Cristo. Repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Isso ele já está falando do ministério pastoral. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, ou seja, as pessoas não são capazes mais de escutar a verdadeira palavra, porque já vão estar misturados com todo tipo de palavra que não é a palavra. Mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, né? Mas você tem que ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, né? Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério, que é o ministério, né, da pregação. Então veja que o apóstolo Paulo já está explicando que ele vai pregar num tempo, Timóteo vai pregar num tempo em que as pessoas não dão ouvidos, em que as pessoas são rebeldes, em que as pessoas preferem escutar as fábulas, as mentiras, do que dar ouvidos à palavra do Senhor. Eles terão comichões, eles não vão querer escutar o que você vai pregar. Eles não vão querer escutar o que você vai pregar. Mas a sua obrigação qual é? É pregar. Então, meus irmãos, esse é o ponto. Nós vamos pregar num tempo em que não vão ouvir, em lugares onde as pessoas não estão acostumadas a ouvir o que a Bíblia diz, tá certo? A nossa necessidade hoje é pregar o que está escrito, irmãos. Amém? Porque de pregar o que quer, está lotado. Mas pregar realmente o que está escrito, hoje é para poucos, né? E Deus está chamando, né? Autorizando-nos a pregar a palavra do Senhor. Então é esse ponto que eu quero tratar com os irmãos nessa apostila. O que é realmente a pregação? Será que a pregação é isso mesmo que nós vemos aí? Será que realmente é para cada um ter uma forma de pregar? Ou existe um ponto central da pregação? E eu quero lhe dizer que existe um ponto central da pregação. O ponto central da pregação é a salvação. Você vai estar pregando lá sobre qualquer coisa que lhe disserem, qualquer campanha, vão lhe chamar para pregar, qualquer tema que lhe derem, tem que girar em torno da salvação que está em Cristo Jesus, tá certo? Então é esse o ponto aqui. O que é a pregação, né? Pregação nada mais é, né, de acordo com o que a palavra do Senhor nos explica, nos ensina, que é anunciar o próprio Deus. Está aí na sua apostila. Anunciar. Pregação é anunciar Deus, falar sobre Ele e revelar sua vontade. São três pontos da pregação. Primeiro, quando você vai pregar, você vai anunciar Deus. Você vai ter que explicar quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Você, como pregador, tem que prestar atenção e se preocupar com quem está te escutando. Por mais, os textos são bastante conhecidos. Nada disso. Não são bastante conhecidos. Podem ser bastante pregados, mas bastante conhecidos não. Porque para a pessoa conhecer um texto, ele precisa ser iluminado pelo Espírito Santo. Não dá para conhecer o texto pelo número de pregações que se tem sobre ele. Às vezes acontece de que quanto mais aquela pregação for batida, quanto mais as pessoas estão pregando em cima daquele texto, mais erros tem. E chega um dia em que a pessoa esmiuça tanto que não tem mais o que extrair dali do que foi escutado pelos outros, e aquilo se torna uma espécie de heresia. E a pessoa começa a criar as empulhações, a inventar para si.
tá certo? Então não se engane, quando você for pregar, não coloque na sua mente de que todo mundo que está ali conhece. Não faça isso. Explique de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. A sua obrigação é essa, explicar de novo. Para você ter uma ideia, quando Jesus pregava, ele sempre repetia as frases dele. Ele não repetia a pregação, mas ele dava um novo contexto à mesma história que ele estava contando. E o reino dos céus será semelhante a... Aí ele dava ponto. E explicava, naquele dia explicava sobre a pescaria. O reino de Deus será como a pescaria. Né? Porque é o seguinte, nós hoje estamos vivendo um tempo em que os pescadores pegam, né, e puxam da praia para fora os peixes bons, separa os bons para você e os maus, os ruins, os que são pequenos, os que não dá para usar naquela hora, eles jogam fora, devolvem para o mar. Aí Jesus diz, bom, vocês que são pescadores sabem disso. Assim também o Filho do Homem vai fazer. Naquele dia da pescaria, vai reunir todo mundo, mas vai separar os bons dos maus. Bom, isso ele conta sobre o reino dos céus. O tema central é o reino dos céus, sim ou não? Mas em Mateus 25 ele vai dizer, bom, mas o reino dos céus também pode ser comparado a 10 virgens. Em outro texto ele vai dizer assim, bom, mas o reino dos céus também pode ser comparado a 2 construtores, um que construiu uma casa sobre a areia e outro que construiu a casa sobre a rocha. E ele vai falando sobre o mesmo tema. Veja que o tema é o reino dos céus. Mas a pregação de Jesus sobre o reino dos céus não fica limitada àquele texto. Ele vai usar várias alusões, parábolas. O reino dos céus é semelhante a um pai que tinha 2 filhos. Ele vai usando parábolas. O reino dos céus é semelhante à plantação de um homem que ele plantou trigo e o diabo veio e semeou o joio. E ele vai explicando. O reino dos céus é assim, é como eu sou o semeador que saí levando a semente, mas semente, entendeu? Mas o tema central de Jesus é a salvação. É o reino dos céus. Por quê? Porque ele veio trazer o reino dos céus. Ele veio trazer o reino dos céus. Tá certo? Então, se nós pudéssemos colocar o primeiro ponto aqui, para que todos pudessem entender, eu colocaria o seguinte. Primeiro você precisa anunciar Deus a sua pregação. Vocês podem estar pregando para pastores, para líderes, não importa. Você tem que trazer o tema central, a salvação. Deus, o centro, o que ele fez pela humanidade. E durante a sua pregação, isso aí leva 10, 15 minutos dedicado a Deus. Depois você vai falar sobre ele. Você vai explicar ele e você vai explicar sobre ele. Você vai demorar mais 10 minutos. Sobre o que ele fez. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. O plano da salvação na vida do homem, o arrebatamento da igreja, e você vai explicar. Depois é que você vai explicar a vontade dele naquele texto ali. Então você vai precisar conhecer a Bíblia, conhecer o plano da salvação. Meu filho, não é assim encebado não. O pregador ele tem que conhecer toda a Bíblia. Pode ser que ele não conheça versículo por versículo, porque aí também já é exigir demais. Mas ele tem que conhecer, no mínimo, o plano da salvação. O pregador tem que ser capaz de saber onde está localizado aquele texto. Digamos que você está pregando sobre Jesus andando sobre o mar. Mas como Jesus chegou ali? Houve uma queda lá em cima, nos céus. Ezequiel 28, Isaías 14. Houve a criação dos céus e da terra em Gênesis 1. Houve a queda do homem em Gênesis 3. Houve o assassinato de um irmão, Caim matando Abel, em Gênesis 4, 5. Em Gênesis 6, o que é que houve, irmãos? Houve a corrupção da humanidade, Deus decide recomeçar. Houve aliança com Noé.
houve aliança com Abrão, houve aliança com fulano, com Davi, com não sei quem, até chegar o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Então, se você está pregando sobre o barco, você tem que contar pelo menos um trecho, você tem que tirar ali 15 minutos da sua pregação para explicar quem é Jesus até chegar ali. E o porquê que ele está fazendo aquele milagre de andar por cima das águas. Para chegar naquele contexto. Isso você demora 15 minutos, irmão. Porque você vai fazer um resumo, os pontos, localizar o ouvinte. Não é chegando assim, Jesus andou por cima do mar. Não é isso. Até porque você fazendo isso, sua pregação acaba em 5 minutos. Então você vai trazendo, fazendo uma retrospecção, retroagindo, indo lá atrás. E quanto mais longe, mais profundo. Quanto mais distante, mais profundo, até chegar ali, irmão, você já vai ter meia hora de mensagem. Daquela meia hora para frente, as pessoas já vão começar a entender qual é o texto. Porque você contou o contexto. Você explicou o contexto, agora você vai contar o texto. Às vezes eu falo isso e as pessoas acham que é um absurdo. Você tem que conhecer a palavra. Não, meu irmão, é sua obrigação conhecer a palavra. Você está sendo chamado por Deus. Você tem uma vida inteira para aprimorar isso. Não precisa você ter pressa. Lá na frente eu vou explicar sobre como você lê a Bíblia. Mas os 3 pontos são esses. Qualquer pregação que você for fazer, se você estiver conversando com um ímpio, uma pessoa que não conhece a palavra, o que você tem que fazer? Você não tem que chegar assim e dizer, ah não, porque por iniquidade se multiplicar, de muitos friará, as profecias estão cumprindo o fim dos tempos. Sim, mas espera aí. Por que haverá um fim dos tempos? Você está achando que o ímpio sabe disso? Você tá na sua mente, você acha que todo mundo conhece o que você conhece. E não é assim, irmão. Por isso que muita gente não ganha almas para Jesus. Porque ele acha que todo mundo sabe o que ele sabe. E ele pensa que todo mundo está na mente dele. Não é assim. Você tem por obrigação deixar claro todas as vezes que você conversar com alguém ou pregar a palavra na igreja, você tem que deixar claro qual é o plano de Deus. Lembre-se que Jesus está conversando com um fariseu, o príncipe dos fariseus. Não é qualquer um, é um príncipe chamado Nicodemos em João 3. E é a Nicodemos, sozinho na conversa, escondido de noite, que Jesus vai dizer para ele: é necessário o homem nascer de novo. E Nicodemos, como vai ser isso? Eu não posso voltar para o ventre da mãe. E Jesus diz: olha, você é mestre em Israel e você não sabe disso. Me admira você ser mestre, não conhecer o básico do básico. Eu estou falando das coisas terrenas, você não entende? E se eu começar a falar das coisas do céu, você vai entender? Você está observando que Jesus poderia começar a conversar com Nicodemos e pregar para Nicodemos uma coisa extraordinária, assim, uma coisa que fosse de outro mundo, literalmente. Mas ele não estava entendendo o básico. Ele não estava entendendo porque Deus amou o mundo para enviar um filho dele para morrer. Nicodemos não entende a regeneração. Então Jesus, com toda a paciência, vai explicar o plano da salvação para Nicodemos. Está entendendo? Viu que você tem que pregar, mesmo que ali esteja poliglotas, mesmo que ali estejam pastores, mesmo que ali estejam evangelistas. Nunca é básico. A palavra de Deus não é básica. A palavra de Deus, ela é viva, irmão. Às vezes a pessoa está ali precisando ouvir que Jesus vem buscá-lo. Às vezes a pessoa está ali precisando ouvir que Jesus o ama. E ele está passando por alguma situação que você não sabe. Mas a palavra, ela é viva, ela vai na divisão da alma e do espírito. Então presta atenção nisso, esses 3 pontos: anunciar Deus, falar sobre ele e revelar sua vontade. Isso é pregação. Tá certo? Isso é pregação. Que você está vendo aí. O terceiro nome que está na sua tela. A palavra queriço. Dividida aí para você prestar atenção. Queriço é um arauto, um proclamador, um embaixador. A palavra queriço é a pessoa que é um arauto, um proclamador ou embaixador.
É aquele que anuncia a chegada do rei, de um príncipe ou de uma comitiva real. Quem foi o primeiro queriço do Novo Testamento? João Batista. João vem anunciar sobre Cristo, falar sobre Cristo. João funda o batismo do arrependimento, para que quando o povo receber o batismo de arrependimento, eles convertam o coração a Cristo, que vai batizá-los com fogo e com o Espírito, que é a salvação. São os dons dos espirituais e a salvação, os dois completos. Então João é esse arauto, e ele diz: eu não sou o Cristo. Você vai ver lá em João 3, Marcos 1, Mateus 3. Ele vem pregando arrependimento, dizendo: eu venho à frente dele, porque ele é antes de mim. Por isso que ele vem depois de mim, porque ele é antes de mim. Então João explica: eu não sou digno de desatar as sandálias. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, ele é o Messias. E João nem se considerava o Elias. Não, eu sou somente a voz dele. Eu sou a voz daquele que clama no deserto, conforme Isaías profetizou. Veja, João não disse o que aquela música de Muro de Fogo lá diz: eu sou a voz que clama no deserto, eu sou... Não, João não disse que é a voz que clama no deserto. João disse: eu sou a voz daquele que clama no deserto. Tá certo? Sou a voz do que clama. Eu sou a voz de Cristo. Você é a voz de Cristo na sua cidade, na sua faculdade, no seu trabalho. Você não é Cristo lá, mas você é o porta-voz dele. Você é o arauto, o embaixador, o proclamador. Aleluia. Diga glória a Deus por isso. Quando você chega, você não chega só. Você chega trazendo Cristo, trazendo a presença do Espírito Santo, anunciando o Espírito Santo. Ponto. Então você entendeu, né? Você entendeu que onde você chega, você anuncia, você é um arauto, tá certo? Então, aí, onde você estiver agora, grave bem esse nome: Queriço. Você, a partir de hoje, você tem que viver sua vida como um queriço. Queriço é um arauto, um proclamador, um embaixador. Você não é qualquer um, irmão. Você não é qualquer pessoa. Onde você está, querendo ou não, quando você chega, pisa os pés. Presta atenção no que eu vou te dizer, porque isso aqui é muito grave. Como dizem os evangelistas, isso aqui é forte. O arauto, o proclamador, o embaixador, às vezes não tem a consciência da dimensão que é. Ele está num ambiente. Mas eu vou te explicar o seguinte: o simples fato de você, embaixador, chegar num ambiente anunciando que depois de você está vindo o Cristo, o Deus, o Rei, o Espírito Santo, a comitiva angelical, como diz lá em Isaías 6, o séquito de Deus invadiu, encheu o templo. Você sabe o que é séquito? Séquito é uma comitiva de pessoas que servem ao rei. Tá entendendo? O rei, quando ele vai com comitiva de gente, ele vai com embaixadores, ele vai com presidentes, com ministros. E quando Deus desce na terra, Isaías 6 diz que quando os umbrais da porta começou a se mover, a fumaça de Deus invadiu o ambiente. Quando Isaías abre os olhos, o séquito de Deus estava no ambiente. Olha que coisa extraordinária. Você está entendendo? Quando Isaías ele chega no ambiente, ele não chega só. Quando ele olha para cima, ele vê o Deus Todo-Poderoso. E os querubins, né, os serafins, os anjos, né, as criaturas começam a dizer uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, quando chega você pode não ter consciência, mas chega essa comitiva espiritual. Por quê? Porque onde nós chegamos, existe uma batalha espiritual travada. Os anjos e os demônios começam a se degladiar, lutar por aquele espaço.
Lembre-se que quando Daniel está na Babilônia, que Daniel está orando, glória a Deus, as 3 vezes ao dia, tanto os homens da terra se levantam contra Daniel, e você sabe disso porque você lê a Bíblia. Não, olha, ele não pode ficar orando aqui a outro Deus, a não ser o Senhor, meu rei. Porque Deus aqui é o Senhor. Esse negócio de ficar orando o tempo todo, isso aí está errado. Ele está clamando, ele não pode fazer isso. Os homens se levantam. Mas os homens se levantam influenciados pelos demônios. Perceba que quando Daniel propõe no coração em orar, Deus escuta no céu. Os homens na terra se manifestam, contrário a Daniel. E os demônios, chamado ali de príncipe da Pérsia, né? O Daniel fala no capítulo 12. O príncipe da Pérsia impediu que a oração de Daniel fosse respondida. Ouvida foi, a oração subiu. Mas, para chegar embaixo a resposta de Deus para Daniel, demoraram 21 dias. Por quê? Porque o anjo Miguel, que não é um batalhador, não é um guerreiro, que entrega as respostas de Deus, pelo menos entregava no Antigo Testamento, ele, agora nós temos o Espírito Santo, né? Ele foi retido nas regiões celestiais, como Paulo diz em Efésios 6. Ele não conseguiu descer e Deus teve que enviar outro. Porque nos céus ninguém queria lutar, descer para poder entregar a resposta de Daniel. E o arcanjo Miguel, que é o príncipe, desce junto com Gabriel. E ele diz, somente eu e o varão Gabriel descemos aqui, tivemos a coragem de vir, porque a batalha estava travada. Eles lutaram contra os demônios para trazer a resposta a Daniel. Veja que quando Daniel está num ambiente na Babilônia, Daniel não está, irmão, em Jerusalém. Daniel está na Babilônia, trabalhando, servindo de escravo, servindo a um ímpio, servindo a um rei. Você está entendendo? Trabalhando para um ímpio, trabalhando para um governante que é idólatra, que tem uma imagem de escultura e fundição, que eles dobram os joelhos e adoram. E toda a Babilônia se dobra aos deuses. Os nomes de Daniel, de Misael, Ananias e Azarias, eles foram trocados. Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Todos esses 4 nomes aqui significam adoração a Deus. Eu adoro a Deus, Deus é meu rei, Deus é meu Senhor, Deus é meu tudo. Esses são os nomes dele. Se você ficar fuçando os nomes dele, você vai perceber que é tudo em adoração a Deus. Quando eles chegam na Babilônia, quando ele diz o nome, não, esse nome aqui não. Por quê? Porque nós vamos ter que mudar o nome. Aí mudam para Beltesazar, que já vem de Belsazar, que é idolatria. Aí eles mudam para Sadraque, Mesaque, Abednego. Nomes que trazem alusão a demônios. Mas eles não estão adorando a demônios. Trocaram o nome deles, né? Trocaram a identidade deles, trocaram as vestimentas deles, trocaram tudo. Mas a santidade deles continuou. E eles são homens que incomodam, porque mandam tocar lá, para que todo mundo se dobre aquela imagem, os 3 não dobram. Mandam com que Daniel coma a comida, carne, né, que foi consagrada aos demônios. Daniel prefere comer os alimentos que vêm da terra, porque a terra de Deus não foi separada para demônio nenhum. Então esse povo começa a incomodar, e eles oram, eles buscam a Deus ali dentro. Veja, irmãos, presta atenção, que você não é qualquer um, você é um embaixador, um proclamador, um arauto. Tome posse disso. E queriço, a palavra queriço aqui, que é pregar, pregador, ministrante, a pregação, essa palavra queriço dá a ideia de alguém que está ganhando território, avançando aos pouquinhos, avançando, cavando trincheira, avançando. Sabe o que é uma guerra, né? Já assistiu filme de guerra, né? Pula uma trincheira, atira, ganha aquele território e vai chegando. Por quê? Porque o importante aqui é tomar a bandeira do inimigo e chegar do outro lado. Quem chegar mais, quem atravessar em maior território do inimigo, vence a batalha. Vai chegar uma hora que o inimigo não tem mais para onde ir. Então você vai vencendo território. Isso é um queriço.
Isso é um pregador, isso é um proclamador. É crescendo aos poucos, é indo, é seguindo, é empurrando o inimigo para frente. Irmão, você tem que lutar contra a arte das trevas. Não pense que porque você vai pregar ali, não, eu vou dar só uma saudação aqui, eu vou cantar só um hino. Você não está só cantando um hino, você não está dando só uma pregação, não é só uma saudação. Irmão, ali você está incomodando com todas as cadeias do inferno. Você está atraindo para cima de você uma batalha espiritual travada. Quem é pregador e pregadora que sabe que quando você termina a pregação, você está exausto. Você está morto. Se você pregar numa igreja, se você achar um público que te ajuda, que adora a Deus também, junto ali, que lhe incentiva, que está colado, que glorifica o nome do Senhor, quer dizer, o ambiente espiritual fica ameno, porque as pessoas vão glorificando. E realmente eu acredito no que alguns pregadores sempre enfatizam, às vezes viram um adágio, mas é verdade. Quanto mais você glorifica o nome do Senhor, mais os demônios se distanciam. Os glórias a Deus, os aleluias são direcionados a Deus. E veja que lá na Babilônia, você sabe, a Babilônia governou o mundo inteiro. A Pérsia, né? O mundo inteiro ali, né? Do Nilo para lá, né? A Mesopotâmia inteira ali foi governada por esse povo, pela Babilônia. E veja que o príncipe da Pérsia se levanta justamente quando Daniel está fazendo a obra de Deus. E onde o ambiente foi mais buscado, foi onde os demônios mais perderam as batalhas. Porque quando o rei manda colocar os 3 na fornalha, Jesus aparece lá. E o próprio rei ímpio que mandou jogar 3, ele vê 4. Os outros não, mas ele vê o 4º homem. Quando Daniel é enviado para a cova, o rei não consegue dormir de noite. Há uma batalha, irmão, ali. O próprio rei se arrepende e não dorme, jejua por Daniel, com medo de perder aquele homem de Deus que está ali. Pensando na besteira que fez, meu irmão. Quando você chega no ambiente que você busca mesmo a palavra de Deus, os demônios se incomodam. João Batista, quando ele começa a pregar contra Herodes, os demônios se levantam. Ele morre, ele perde a cabeça. Você está entendendo? Tiago, quando ele começa a pregar contra as coisas erradas que estão acontecendo, os demônios se levantam. Ele é decapitado. Estevão pregou dentro da igreja, dentro dos irmãos, dentro da igreja dos irmãos de Jesus. Contou a história da humanidade. Estevão começa a pregar de Gênesis a Apocalipse. Olha o que é a pregação. Lógico que não estava escrito esses livros ainda, mas ele dá o ponto do início dos tempos até o fim dos tempos que vai acontecer. E as pessoas começam a pegar pedras para lançar nele. E quando eles estão jogando pedra em Estevão, o que é que acontece com o rosto de Estevão? Enquanto Estevão está pregando, o rosto de Estevão começa a transfigurar, começa a brilhar como se fosse um anjo, irmão. Estevão está pregando, e não é só uma pregação. Ele está pregando tanto a palavra, tanta verdade, tanto o que está escrito, e está entendendo tanto, ele conhece tanto a palavra de Deus, que enquanto ele ministra, os adversários estão tentando matá-lo, e ele vai se aproximando de Deus durante a pregação. Sabe a ousadia de espírito? E eu quero profetizar sobre a sua vida essa ousadia que Estevão tinha. Que enquanto você ministra com autoridade, não interessa quem gosta e quem não gosta, quem acha bom, quem acha ruim, problema deles. Estevão está pregando, e enquanto Estevão está pregando, ele não está olhando para o homem. Quando estão matando ele, ele não cala a boca. As pedras batendo e ele se aproximando de Cristo, o rosto dele vai ficando branco, claro como a luz do dia. E quando ele olha para cima, quem já está com os braços abertos? Esperando o espírito de Estevão subir, esperando a alma de Estevão entrar no paraíso. O corpo vai cair ali, eles vão fazer o que quiser. Paulo vai pegar as vestes deles e vai se transformar também num martirizador, num matador de crentes, beleza. Mas o compromisso de Estevão é com Cristo, que está de braços abertos, dizendo: é isso, meu filho, a pregação é essa. É isso aí, estou te esperando, vem para casa. Estevão só vai pregar uma vez. Mas a pregação de Estevão, irmão, está escrito em Atos dos Apóstolos até hoje. Quantas e quantas almas Estevão não já ganhou depois da morte dele para cá? Quantas pessoas leem aquilo ali e se convertem a Cristo?
Tá entendendo? Então, esse é o ponto da pregação. A pregação é isto. A pregação não consiste em fazer o que o homem quer. A pregação não consiste em dizer o que o homem quer. Mas a pregação é fazer a vontade daquele que nos mandou pregar. Tá certo? Então, veja que essa palavra queriço tem a ver com embaixador. Então, em resumo, a pregação é anunciar a vontade de Deus. E isso atrai com certeza retaliações, dificuldades, problemas espirituais, exaustão física, mental, intelectual, né? Nem sempre o pregador vai estar bem, nem sempre ele vai estar pronto, nem sempre ele vai estar cheio, né? Alguns dias a pessoa vai estar triste, desanimado. A sua obrigação é pregar em tempo e fora de tempo, tá? Não, hoje eu não estou bem, não tem isso. Se vire. Imagine se Jesus dissesse: não, eu não vou morrer na cruz não, que hoje eu não estou bem. Não é assim. O pregador tem a obrigação de fazer a vontade de Deus, tá? Mas os Nutelas de hoje acham que pregar é somente pegar aquela malinha toda arrumada, bonitinho, com a melhor roupa, melhor sapato e pegar um ônibus, um avião, receber uma oferta e subir ao púlpito e dizer o que quiser, ou dizer somente aquilo que todo mundo já diz. Não. Isso aí pode ser que seja uma parte das pessoas que têm essa capacidade e essa chamada para fazer isso. Mas na maioria das vezes, nós, meros mortais, nós temos família, casa, trabalho, obrigações fora daquele ministério da pregação. O ministério da pregação é uma chamada que Deus tem na nossa vida, mas nós temos outras coisas a mais do que isso. Tá bom? Então você vai ter que enfrentar essa dificuldade. Você realmente quer ser um pregador? Minha pergunta é essa. Você tem mesmo essa sede, essa vontade de pregar a palavra de Deus? Ou é só porque você acha bonito? Se você só acha bonito, você não tem vontade mesmo, não tem sede mesmo, meu irmão, eu sinto muito te dizer, mas você não vai ser feliz no ministério da pregação. Porque essa chamada ministerial, essa chamada para a pregação, é justamente para aqueles que sabem que foram chamados por Deus e querem realmente se dedicar à pregação. Você vai ter que se dedicar, irmão. Tá bom? Então, vou caminhar aqui para encerrar essa aula de hoje, para não ficar muito grande, né? E normalmente as pessoas reclamam, porque são 2 horas de aula, são 1 hora de aula, 3 horas de aula. Meu irmão, agradeça a Deus por você ter conteúdo, né? Você pode assistir aí 10 minutos, 15, 20, e amanhã você assiste o resto, né? Você tem que assistir a aula toda. Mas não é necessário você assistir 1 hora direto. Às vezes você não tem esse tempo, né? E talvez você tenha, mas gaste com outras coisas, né? Então eu te aconselho, deixa as redes sociais de lado um pouco e se dedica a essa apostila aqui, porque o seu ministério realmente vai ter um norte, vai ter uma direção, tá? O que eu vou explicar para vocês, ensinar para vocês aqui, é o que eu tenho visto, ouvido e vivido, tá certo? Então eu vou falar aqui com propriedade no que eu estou lhe dizendo, as dificuldades que um pregador hoje ele enfrenta, e eu não vejo ninguém me ensinar sobre isso. Isso é preocupante, porque o que se desenha na vida de um pregador hoje, o que as pessoas imaginam que é pregação, é só a parte da beleza, tá certo? Então as pessoas só veem a parte boa, mas eu quero te explicar que a pregação é uma coisa árdua, dolorosa e difícil. Não é fácil, mas se você quiser ser realmente um queriço, um arauto, Deus já nos deu o caminho certo, né? Então você vai aprender o que realmente deve fazer para que você seja um pregador de verdade e agradar Deus na presença dele. Então, o que é a pregação, né? É uma obrigação que nós temos que fazer em tempo e fora de tempo. O queriço é um arauto, um proclamador, um embaixador, né? Aquele que anuncia a chegada do rei. Nós estamos anunciando a vinda de Cristo, né? E o que é a pregação? São os 3 pontos: anunciar Deus, falar sobre ele, revelar sua vontade, tá bom?
Então, mas, irmão Noel, e se eu não pregar? Né? E se eu disser assim, eu não quero pregar? O que que acontece com quem não quer pregar? Quem foi chamado para pregar, mas não quer pregar? Quem tem aquela vontade que Deus, o Espírito Santo iluminou, que o Espírito Santo está chamando, conclamando, mas a pessoa não quer. O que é que Deus faz? Deus vai levantar outro, tá? E você vai passar vergonha. Mas preste atenção, porque Deus levanta outra pessoa, mas o fato dele levantar outro não quer dizer que você não será cobrado por não ter ido. Tá certo? Você será cobrado por não ter ido, porque Deus chamou você. Agora imagine se fosse uma moeda de troca, como o Espírito Santo é bom, como Deus é bom, é santo, é o nosso Pai, é isso e aquilo. Imagine se Deus fizesse uma espécie de barganha com você. Só desse a você alguma coisa na medida que você também retribuísse a Ele. É lógico que não é assim. Romanos 11, a partir do 23, ele diz: a profundidade da riqueza, do conhecimento, da sabedoria, quem deu a ele para que ele retribuísse? Quer dizer, Deus não faz barganha. Mas ele é longânimo, ele fica esperando você compungir o coração para aquela obra. Você se dedica àquela obra. Você está ao lado de Deus, à frente, junto com Ele naquela obra. Aquele hino da harpa maravilhoso que diz: eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, num lance, no imprevisto, à frente, eu quero estar à frente, quero com Cristo, quero estar com Cristo. Então é isso, o pregador é isso, é a pessoa que está com Cristo na frente de batalha. Mas e se você não quiser ir? Deus vai enviar outra, mas você será cobrado por aquilo. E não tem por que você não aceitar uma chamada dessa. Porque é dificultoso? Mas é prazeroso demais, irmão. Quem prega aí sabe, quem já teve uma participação, uma ministração, um ponto ali, quem já deu uma saudação sabe o quanto o coração queima. O quanto é maravilhoso você poder ministrar e as pessoas aprenderem, ou as pessoas poderem escutar e depois, quando termina a pregação, a pessoa entende aquilo, a pessoa sai regozijado com aquilo. Você que transmitiu a mensagem, irmão. É o Espírito Santo que está lhe iluminando, mas as palavras saíram da sua boca. E a pregação ela terá mais força à medida que você se dedica mais na leitura, no estudo, na oração, na busca do Espírito Santo. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais de Deus você tem para passar para os outros. E o prazer, a maioria das vezes, tem sido colocado em primeiro lugar. Não, o prazer de fazer aquilo ali é a última instância. O que Deus está colocando para nós aqui é uma obrigação nossa. O apóstolo Paulo disse: ai de mim que não pregue, eu sou imposto, isso aqui foi me imposto, aqui me mandaram fazer, eu não estou fazendo aqui, não é porque eu quero. Deus está mandando eu fazer isso aqui. Então é imposto para nós a pregação do Evangelho. No mínimo por gratidão, nós somos salvos. Nós já temos essa água. E Jesus disse à samaritana: você terá uma fonte dentro de você que jorra para a vida eterna. Não dá, irmão, para alguém vir com sede à nossa fonte e nós reter a água. Não podemos reter a água. Tá certo? Não dá para alguém vir até nós precisando de Cristo e a gente dizer: não procure outro. Não, você é a fonte. Em tempo e fora de tempo. Eu espero que os irmãos estejam observando. Então veja o que Paulo diz em Romanos 10, 14 e o que Lucas diz em Atos 15, 21. Presta atenção. Romanos 10, 14. Olha o que Paulo diz: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que vão ouvir se não tem ninguém para pregar? Não tem como. As pessoas, elas precisam crer no Cristo, mas você é o porta-voz para que as pessoas creiam em Cristo, dentro ou fora da igreja, tá? Então veja, em Atos 15, 21, nós vemos o seguinte, no versículo 20, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos,
tem em cada cidade quem o pregue. Ó, Moisés, nos tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Veja que dos tempos antigos, todos os dias, todos os sábados, na sinagoga, alguém era levantado por Deus para ler o livro da lei. Quer dizer, quando o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro iam pregar num lugar, eles iam ministrar a graça de Cristo. A graça que já tinha sido pregada por todos os profetas até chegar ali. O que eles estão fazendo não é inventando uma pregação. É somente mostrando para eles que foi cumprido tudo que já estava escrito. Quando Jesus luta contra o diabo, lá na tentação, Jesus não vai inventar um versículo, irmão. Jesus não vai inventar uma pregação. Jesus vai contar exatamente o que já está escrito. Jesus tomou por base o que Moisés escreveu, tá? Em Deuteronômio 8, tá certo? Jesus vai tomar por base o Salmo de número 91. Jesus vai tomar por base o livro de Êxodo, né? Lá no capítulo 28. Então, os irmãos vão ver que Jesus está citando a própria palavra que ele mesmo criou. Ele não está inventando um versículo novo. Tá? E até quando a Bíblia diz que vai trazer uma coisa nova, e um novo mandamento vos dou. Qual é o mandamento? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quer dizer, ele só fez recalcular aquele texto que diz: amai-vos a uns outros como a si mesmo. E ele disse: bom, mas agora vocês não vão amar uns aos outros como a si mesmo. Vocês vão ter que amar os outros como eu amei. Que já é outro ponto para manga aí para nós ensinarmos. Mas, então, se eu não for, Deus vai levantar outra pessoa para ir no meu lugar. Mas a vergonha será minha. E você vai perceber que haverá uma cobrança muito grande. Então, na sua congregação onde você está, você já percebeu que tem vontade de pregar e sempre tem um bloqueio, um travamento? Sempre tem uma coisa que lhe impede, sempre você se acha menos, sempre você pensa assim: poxa, mas já tem fulano que prega e eu não vou conseguir chegar a esse patamar espiritual, eu não vou conseguir me dedicar assim como fulano. Não pense assim. Pense diferente, pense que você está subindo uma escada, tá? Lembre que a escada para o céu até os anjos têm que escalar, né? Quando Jacó ele deita lá, né, na cidade que era chamada Luz, eles não, aqui não é mais Luz, aqui agora é Betel, né? Aqui é Peniel, aqui é encontro com Deus, aqui é face a face com Deus e tal. Ele vê os anjos subindo e descendo, irmão. Descendo e subindo, subindo e descendo. Anjo tem que ser de escada para poder chegar no céu. Então, às vezes você quer tudo do dia para noite. Não, comece por essa escada aqui. Qual é o primeiro ponto? Compreender o que é a salvação, o que é a pregação da palavra de Deus. Pronto. O que é a pregação? É isto. É ser um arauto. Pronto. A partir de hoje você já tem que se encaixar nisto. Mentalizar, pensar, guardar no coração. Não, eu não sou qualquer pessoa. Não posso me menosprezar. Eu sou um arauto de Cristo. Deus me escolheu para pregar a mensagem dele e eu vou tomar posse disso. Amém? Amém, irmãos? Pronto, é isso. Esse é o ponto. Tomar posse do que você está aprendendo. Então esse é o primeiro degrau. Não precisa pressa, vai devagar. Vai devagar. Na sua oportunidade você precisa ir devagar. Não tenha pressa. Logo você vai adquirir seu estilo. Eu vou ensinar aqui a vocês também. O seu estilo, o seu jeito, sua maneira. Você terá a sua maneira. Você vai crescer. Mas tenha calma, vai devagar. Então, 4 pontos. Se eu não pregar, aqui existem 4 pontos. O que é que eu preciso pregar? Eu vou pregar o que, irmão Noel? Mas Noel, eu não sei o que pregar. Opa! Se você não sabe o que pregar, aí tem um problema. Mas eu vou te explicar o que você deve fazer para corrigir esse problema agora. A pregação, ela consiste em 4 coisas que devem ser feitas. Isso aqui não é... Estou falando de 4 temas de pregação. Eu estou lhe falando de 4 coisas que a pessoa, sendo um arauto, deve abordar durante a sua carreira ministerial de pregação. Tá? Porque ser pregador é um ministério. Como pastor é um ministério. Levita é um ministério. Pregador também é um ministério.
Então, o que é que ele deve levar consigo para a vida? Primeiro, o que é que o pregador deve pregar? Lembrar das coisas que se passaram para que haja arrependimento. Então, o que é que eu devo pregar? Você deve pregar tudo o que já passou, tá? O que é que já passou? Eu já expliquei, da queda do homem até o que está acontecendo agora, tá? Para que haja arrependimento, as pessoas têm que aprender. E o que é que foi as coisas que se passaram, o que é que já passou, o que é que já ficou para trás? Você tem um exemplo nos dias de Noé, em Lucas 17, 27, que é para você se contextualizar. Olha, no passado já aconteceu isso, viu? Então você tem uma base. Qual é a base que eu tenho para ministrar o que eu estou ministrando durante a minha vida? Ou o que eu vou pregar hoje? Qual é a base que eu tenho? Lucas 17, 27. Como nos dias de Noé aconteceram, estão acontecendo agora. Então você tem uma base. Você vai ter que explicar como era nos dias de Noé. E aí você já tem um espelho dos dias atuais. Segundo, você precisa contar, falar das coisas que estão acontecendo. Tá? Esses são os 4 pontos. Isso aqui é para quem quer ser um pregador de verdade. Explicar que isso já aconteceu no passado, que tem profecias dizendo isso, para que as pessoas se arrependam, haja arrependimento nelas. Contar para elas o que está acontecendo, Romanos 8 e 18, tá? E você tem a obrigação depois de ficar lendo os textos aí, anotando, tá? Contar para falar das coisas que estão acontecendo. Paulo sempre falava isso, né? Em Romanos 13, 11, por exemplo, ele diz: olha, eu digo isso, vocês amem uns aos outros, conhecendo o tempo. Ele conhece o tempo, ele sabe o tempo. E o que ele não sabe, o Espírito Santo lhe avisa, que é o terceiro ponto, anunciar o que deve acontecer. Apocalipse 1, quando Jesus aparece para João e diz: olha, as coisas que estão acontecendo, as que você viram e as que vão acontecer. Tá certo? Em Timóteo, na primeira carta e na segunda carta, Paulo explica o seguinte: que vai chegar o tempo em que os homens terão comichões nos ouvidos. Nós lemos aí, 2 Timóteo 4:2. Quer dizer, Paulo já estava sendo antecipado pelo Espírito Santo coisas que iam acontecer futuramente, revelação. E o tema é dado por Deus, e seja qual for o centro da pregação, deve ser sempre a salvação. Qualquer tema que lhe derem, o centro da pregação tem que ser a salvação, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo número 22. 1 Coríntios 3, 22. Olha o que o apóstolo Paulo diz, né? Preste atenção no que é que nosso querido apóstolo Paulo ele conta aqui. 3:22, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Seja Paulo, seja Apolo, ou seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. O que Paulo fala é sobre o ministério da pregação. Um prega, outro rega, né? Mas quem dá o crescimento é Cristo. Você vai se vire, porque Cristo vai trazer a juízo tudo isso, e cada um terá a sua participação, tá? Então, o que é um pregador, irmão Noel? Um pregador, eu aqui agora que sou um pregador, o que é que eu sou? Está aí escrito embaixo, no rodapé. É alguém convocado por Deus, separado pelo Espírito Santo, para ensinar sobre o único Deus e anunciar a vinda de Cristo e o fim do mundo. Tá certo, meus irmãos? Então, fique com essa aula de hoje. Aprenda guardar no seu coração. Espero que lhe ajude. É só o começo. Você que estão buscando a palavra de Deus, estamos trabalhando essa batalha espiritual aí. Deve se lembrar que você vai sair, você vai pregar, mas você não vai só, você não está sozinho.
Você vai estar com o Espírito Santo te iluminando, te guardando, te protegendo. Então tome posse desse querido, tome posse, né, do que é ser um pregador de verdade. E que a vitória é nossa em nome de Jesus, tá certo? Então mais 1 hora de aula aí para vocês. E vocês têm a semana aí para vocês lerem, estudarem, aprenderem, rabiscarem e mandarem suas perguntas aí no grupo concernente a essa atividade. Que Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula.